a nossa apresentação usual e depois abrimos aí o bate-papo com perguntas e respostas. Dar uma atualizada no cenário de Covid. Na Veracel, então, tivemos aí um total de 66 pessoas, casos confirmados, dos quais 65 estão curados e um permanece ativo, com todo o nosso monitoramento. Nenhum caso mais grave, graças a Deus, está todo mundo bem. Agora, a situação no país, ela está, obviamente, bastante diversa, dependendo da região que você olha. A gente tem notado uma melhora nos indicadores acumulados do país, mas a gente também tem visto alguns casos, algumas regiões que voltam a ter um aumento no número de casos. O Belém, na região sul, acho que em Belém já até retomaram os hospitais de campanha. Então, assim, é importante a gente lembrar que, por mais que os números melhorem, estejam melhorando, a pandemia não passou. Temos que manter os cuidados, usar máscara, evitar aglomerações, manter o distanciamento físico aí das pessoas de 2 metros, para que a gente se proteja e proteja aos outros também. A Bahia, especificamente, já registrou 355 mil casos. A nossa região, Eunápolis e Porto Seguro, continuam aí liderando o número de casos, com 3.500 aproximadamente cada um deles. Mas a gente também tem visto oscilações, semanas que vão uma melhora, depois há uma piora no número de casos. Então, eu sei que está todo mundo há muito tempo já nessa situação, a gente acaba cansando, mas é importante a gente manter os cuidados, porque a situação ainda não passou. Ela continua aí, a gente tem visto aí boas notícias no desenvolvimento de eventuais vacinas, mas também precisamos ser realistas que até que isso esteja disponível para o grande público, para todos nós, vai demorar bastante tempo ainda, não vai ser uma coisa imediata. Então, vamos continuar se cuidando e evitando as aglomerações. No próximo slide, nós temos, então, a questão dos indicadores de segurança. E aqui, pessoal, volto a falar que nós estamos indo na direção errada, né? Os nossos números não estão bons, tem sido o nosso pior ano nos últimos 3 anos. O mês de novembro também não foi um mês bom, não está aqui nas estatísticas ainda, infelizmente tivemos 2 CPTs. Então, a gente precisa redobrar a nossa atenção. O que a gente está fazendo como empresa? A gente está na fase final da seleção aí de um coordenador ou coordenadora para a área de saúde e segurança. A gente também está contratando uma consultoria para revisitar os nossos processos, a nossa questão de comportamento, fazer uma campanha. Mas é importante cada um de vocês reforçar aí a questão dos detalhes, parar aquele meio minuto, 1 minuto antes de fazer a atividade, ver o que pode dar errado, ver se não tem nenhum obstáculo no meio do caminho, não tentar arrumar alguma coisa às pressas para não parar a operação. A saúde e a segurança são mais importantes que tudo. Então eu peço o cuidado redobrado de todos vocês. Infelizmente, nossos números aí estão indicando para uma direção que é perigosa, uma direção que a gente não quer ir, mas depende só da gente, né, de cada um de nós, de estar atento às situações. Os 2 acidentes que a gente teve agora em novembro, só para compartilhar, as pessoas já estão bem, então, houve um colaborador que fraturou um dedo do pé, uma outra colaboradora que teve uma leve queimadura nas pernas, todos já estão com tratamento médico, estão em casa, estão se recuperando, fora de risco, mas é uma situação que a gente não gostaria de estar vivenciando. Então, peço aí a ajuda de todos para a gente retomar aquilo que a gente já conseguiu alcançar no passado recente, né? 700 dias sem CPT, baixo número de SPT. Eu sei que está todo mundo aí nessa situação de pandemia com várias emoções novas, sentimentos, pensamentos, preocupações, mas se tem uma coisa que a gente não pode descuidar, é essa. Então, peço aí a colaboração e a ajuda de todos. No próximo slide aqui a gente pode ver que houve uma tímida melhora no mês de outubro no preço, uma oscilação aí de $10. O preço, você pode ver que os últimos 18 meses são de preços muito baixos. Nunca tivemos um período tão longo com preços tão baixos.
Isso reforça a nossa necessidade com a austeridade de custos, melhoria de eficiência, e realmente não deixar a coisa desandar. Nós estamos indo muito bem no nosso controle de custos, temos algum trabalho a melhorar na questão de eficiência, mas isso vai perdurar. Essa melhora tímida, ela, é esperada que ela continue um pouquinho nos próximos meses, mas né, bastante devagar. Não vamos retomar os patamares de um ano atrás, um ano e meio atrás, que o preço chegou a US$ 900. Então vai ser uma recuperação lenta que requer de nós toda atenção com custos e eficiência. Então é o momento realmente de prestar mais atenção do que nunca para essas coisas, esses assuntos. Próximo. Nós tivemos um mês de outubro razoável, não foi aquilo que nós esperávamos, tivemos uma pequena perda de produção, mas um mês relativamente estável. Nosso acumulado de produção está 18 mil toneladas atrás do orçamento. Não é mais possível atingir 1.108.000, é bastante difícil, não dá para chegar nesse número. Vamos nos esforçar ao máximo para chegar o mais perto possível, mas o cenário é desafiador, a gente enfrentou vários problemas que não havíamos enfrentado antes na nossa história e a gente acabou tendo que lidar com eles. A fábrica agora está rodando, está estável, estamos realizando alguns testes aí com aditivos novos para melhorar a eficiência, tudo para continuar melhorando, um passo de cada vez. Mas realmente atingir esse volume de 1.108.000 vai ser bastante, não é possível mais. Vamos tentar chegar o mais próximo que a gente consegue. Na questão de custo, aqui nós temos uma boa notícia, nós estamos aí abaixo do nosso orçado, no acumulado. O mês de outubro foi muito próximo, algum resquício aí talvez de parada, algum custo a mais no mês, mas no acumulado estamos bastante bem. Acreditamos que devemos terminar o ano abaixo do nosso valor orçado, que é bastante bom, dado o cenário que eu acabei de demonstrar para vocês. E é importante que a gente continue buscando melhorias. Como eu disse em alguns outros fóruns, a Veracel é uma empresa extremamente eficiente, tanto na florestal como na industrial, na logística. Então, para a gente continuar melhorando, a gente precisa pensar em fazer as coisas de uma nova maneira, né? Trazer a inovação para o nosso dia a dia. E temos tido aí bons resultados, né? Já falei da colheita algumas vezes, agora na fábrica estamos testando esse novo aditivo, aumentando o capa também, para fazer um teste como ele impacta o consumo de madeira, tudo para ir buscando esse ajuste perfeito e dando uma melhora gradativa a cada mês, a cada semana que passa. Mas estamos muito bem aí na questão de custo, parabéns a todos. Na qualidade, outra excelente notícia, apesar dos solavancos aí na produção ao longo do ano, nosso acumulado está acima da nossa meta, um percentual muito alto de qualidade Prime, que é a nossa melhor qualidade. Então, isso além de satisfazer os nossos clientes, ajuda os nossos indicadores também. Então, parabéns a toda a equipe que tem trabalhado para atingir esse patamar de qualidade, apesar da mudança no mix de madeira, né, nos últimos anos que a gente vem enfrentando. Conseguimos aí traduzir isso em processos robustos para garantir a produção com qualidade. No meio ambiente, na parte de fluentes, emissões e condicionantes florestais, a gente está bastante bem, bastante alinhado com as nossas metas. Infelizmente, na percepção de odor, esse é foi nosso desafio esse ano. Tivemos um trip na caldeira em outubro, que acabou tendo um probleminha de degasagem e cheiro. Então, nós tivemos a quinta percepção de odor, nossa meta era termos 3. Então, nesse indicador específico, a gente acabou não atingindo o nosso objetivo. E agora é buscar retomar esse patamar que nós tivemos no ano passado, daqui para frente. Já no uso de água, vocês podem ver que quanto mais estável a gente fica, os processos refletem num consumo muito baixo. 20 no mês de outubro, no acumulado 22,5, frente à nossa meta de 22. Está um pouquinho acima, mas é o nosso melhor consumo na história da empresa. Então é um resultado excelente que a gente está conseguindo alcançar. A gente se desafia a buscar sempre mais, mas a gente também tem que reconhecer que o que foi alcançado aí até agora é extremamente bom
e não é fácil de encontrar em outras fábricas, não. Eu acho que a gente está no caminho certo e está vendo o resultado do investimento que a gente fez aí nesses processos do consumo de água. Parabéns a toda a equipe ambiental e da parte industrial também. E agora eu vou convidar o Fernando para falar um pouquinho da jornada Valor, dar alguns exemplos aí. Fernando, a bola está com você. Obrigado, Andrés. Bom dia a todos. Bom, alguns que não me conhecem ainda, meu nome é Fernando, eu estou na Veracel há 8 meses, né, como gerente de engenharia e manutenção, e como responsável da jornada Valor há cerca de 2 meses, mais ou menos. Né. Vou estar falando um pouquinho para vocês sobre essa jornada, né, que ela está muito alinhada com o que o Andrés acabou de comentar com a gente, né. O nosso maior desafio é ser considerado um benchmark em excelência operacional pelos nossos acionistas, né? Mas o que seria, né, ser um benchmark de excelência operacional? É ter a Veracel como uma referência, né, na busca constante por excelência das operações, ou seja, né, a gente buscar fazer tudo, né, com a melhor qualidade, maior eficiência, menor custo e de maneira sustentável. Então, é exatamente isso que o Andrés comentou agora, né, em relação ao custo de celulose, né, esse trabalho que a gente está fazendo e vai continuar fazendo, ajuda muito a gente tentar, da melhor maneira possível, reduzir os nossos custos para ser quanto mais competitivo. Então, para alcançar essa excelência operacional nas operações, a gente tem 4 elementos principais que são muito importantes para nós. Né? O primeiro é a estratégia. Né? Então, para definir uma estratégia, é importante a gente entender onde a gente quer chegar, né? Para depois saber como que nós vamos chegar lá. Né? E para que todos entendam o que deve ser feito e os seus porquês. Então, foi por isso que a Veracel definiu, né, que a gente quer ser um benchmark e ser referência, né, no que tange a todas as nossas operações. O outro pilar é a gestão, né? Então, não tem melhoria sem gestão. E aqui, no caso, a gente está falando em gestão de pessoas, gestão de processos, isso sim. Então, fazendo um comparativo no nosso dia a dia, né, para que corra da melhor forma possível, a gente precisa ter uma gestão, certo? Então, como que a gente faz isso? Né? Através de um planejamento, organizando nossas tarefas, né? E a gestão empresarial, ela é no mesmo sentido do que a gente faz no dia a dia em casa, né? Então, uma empresa, ela precisa gerenciar os seus processos, para quê? Para ter um padrão, né, dos processos para eles serem executados da melhor forma possível. Falando em processo, né, o objetivo nosso é fazer o quê? É conhecer profundamente o nosso processo para tornar ele cada vez mais eficiente. Né? E no que tange a pessoas, né, é ter pessoas capacitadas, empenhadas em todos os pontos da organização. E para isso é fundamental para alcançar essa excelência operacional. Próximo slide, Vanessa. E dentro das iniciativas que a gente tem dentro da jornada Valor, acho que está carregando. A primeira delas, né, é o estudo de adoção do condomínio industrial, que a gente chama, que para que serve isso? Né? Para reduzir os custos, né, com pagamento de encargos, né, sobre a venda de energia elétrica da Núrion. Então, o líder dessa iniciativa é o Stanislau. A revisão de contratos estratégicos, né, que visa principalmente revisar todos os contratos estratégicos, né, objetivando a redução de custos, né, onde o líder é o Érico Campinhos. A gente tem uma outra iniciativa que é a sinergia de contratos com a Suzano, onde a gente verifica as possíveis ganhos em escala, né, em compras feitas em conjunto com a Suzano, que é um dos nossos acionistas, e a líder é a Flávia. A iniciativa de inovação e transformação, que é propor aí acompanhar iniciativas de inovação e transformação, né, nos processos, com foco em melhoria e excelência operacional, o líder é o Washington. E aí está muito linkado também do que o Andrés também comentou bastante, a gente, né, tem muitas ideias de inovação e está aplicando essas ideias dentro da Veracel. Redução de custo logístico de insumos, né, então avaliar todas as alternativas que a gente tenha para redução de custos de frete de insumos, né, onde o líder é o Davi Soares. O Lean Six Sigma, né, que tem como meta difundir o conhecimento do Lean na companhia, e a líder é a Lana. E energia elétrica, nesse caso, a ação que a gente estava fazendo é a redução de consumo de energia, né, nos horários de pico do TMB, no núcleo, e na estação Veracel, onde o líder é o Marlon. E hoje, para estar compartilhando um pouco mais com vocês, eu vou estar trazendo a Lana, ela vai falar um pouco mais sobre o Lean Six Sigma. Obrigado, pessoal. Oi, pessoal, bom dia. Então, para quem não me conhece, né, eu me chamo Alana e eu trabalho como engenheira de processos na diretoria industrial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a iniciativa Lean Six Sigma e o que a gente já fez juntos até aqui, né? Como o Fernando falou, a gente tem 4 elementos principais dentro da excelência operacional e um deles, um pilar muito importante, são as pessoas. Né? Treinar as pessoas, capacitar as pessoas, e é exatamente dentro desse pilar que a nossa iniciativa está inserida.
Mas antes da gente falar sobre isso, é importante falar o que significa Lean Six Sigma, né? Porque algumas pessoas podem nunca nem ter escutado esse termo, às vezes é um termo novo. Então, o Lean Six Sigma, ele nada mais é do que uma metodologia para a melhoria de processos. Então, a gente utiliza essa metodologia para nos auxiliar a alcançar resultados, como o Fernando comentou, melhores resultados de custo, melhores resultados de qualidade, de produtividade, por exemplo. Então, o propósito dessa iniciativa é exatamente difundir os conceitos da ferramenta, né, os conceitos dessa metodologia na organização, com o objetivo de capacitar os nossos colaboradores e dar subsídios para que eles auxiliem a empresa a alcançar o objetivo da nossa jornada, que é ser benchmark em excelência operacional. Então, como vocês podem ver aí no slide, nós iniciamos a nossa trajetória lá em 2018, né, quando a gente iniciou o planejamento estratégico e quando nós começamos a estruturar esse programa de treinamento dentro da empresa. Vocês estão vendo uns cintos coloridos aí, né, umas faixas, é porque dentro da metodologia Lean Six Sigma, a gente tem alguns níveis de certificação. E esses níveis basicamente estão relacionados com a profundidade do conteúdo que a gente estuda, com as ferramentas que a gente tem em cada certificação, né, que são estudadas. E aí, quando nós começamos a estruturar esse programa, a gente decidiu treinar os colaboradores em 3 certificações, que são as White Belts, os Yellow Belts e os Green Belts. São termos em inglês, né, que significam basicamente assim, faixa branca, faixa amarela e faixa verde, como nas artes marciais mesmo, né? Então, cada nível, ela tem uma complexidade diferente, assim, cada faixa, ela tem uma complexidade no conteúdo diferente. Então, a gente quis trazer isso aqui para todos os nossos colaboradores, né? Então, em 2019, nós começamos a implementar esse programa estruturado. Aí nós iniciamos o nosso treinamento na verdade, nós desenvolvemos internamente o nosso treinamento de White Belt. Ele é 100% online. Nós disponibilizamos ele não só para os nossos colaboradores Veracel, mas também para os nossos parceiros. Né? E nós, na primeira turma que nós abrimos, nós tivemos 65 pessoas certificadas. Nós abrimos também uma turma de Yellow Belt, aqui são só para os colaboradores Veracel, né? Nós tivemos 22 pessoas certificadas de várias áreas, e também abrimos uma turma de Green Belt, foi a primeira turma, que nós certificamos 22 pessoas, também só Veracel, e tivemos um retorno financeiro dos projetos em 11 milhões de reais por ano. Agora, em 2020, a gente já abriu uma outra turma de White Belt também. Nós tivemos 31 pessoas certificadas. E nós abrimos uma outra turma de Green Belt. Eles estão terminando o treinamento deles ainda. Nós tivemos 22 pessoas treinadas. O retorno previsto até agora com os projetos é de 4,1 milhão de reais por ano. E o nosso desafio esse ano, por causa do coronavírus, né, foi realizar esse treinamento online. Então, assim, teve bastante dedicação dos belts, o time, a equipe também se reuniu para a gente montar a melhor estratégia para que esse treinamento acontecesse, que a gente não parasse esse processo que é tão importante para a organização. Tá? Então, até agora, foi isso que a gente fez juntos, o time, né, e a empresa, assim, agradecer o apoio dos gestores, que disponibilizam os colaboradores para fazer os treinamentos, e abrir agora também, no final do ano, acho que semana que vem ou na próxima, mais uma turma de White Belt, e eu convido vocês, quem tem interesse em conhecer, né, um pouco mais dos conceitos do Lean Six Sigma, a se inscreverem, a assistirem, a participarem, e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a gente, que a gente está disposto a tirar qualquer dúvida de vocês. O nosso tempo aqui é curto, né? Então, mas obrigada. Obrigado, Alana. Bom, obrigado, Fernando e Alana. Então, pessoal, quem quiser fazer o treinamento, se interessar em saber mais, procurem eles. É uma metodologia bastante interessante e que traz bons resultados. Eu só posso recomendar. Outro assunto, né, nós acabamos aí a nossa pesquisa de clima da GPTW. Nós alcançamos uma adesão de 93%. Então, primeiramente, agradecer a todo mundo que participou. É muito importante ouvir a voz de vocês, para que a gente possa continuar melhorando sempre, nesse nosso espírito de buscar
cada vez sermos melhores. Aí temos uma empresa aí com clima agradável para trabalhar. Então, é uma adesão muito alta. Obrigado a todos os gestores, a todas as pessoas que estiveram envolvidas na campanha, mas principalmente a vocês que responderam. Semana que vem nós vamos começar a cascatear o resultado, e a única coisa que eu posso antecipar para vocês é que nós conseguimos nos recertificar. Então, a gente vai manter o certificado como uma excelente empresa para se trabalhar. E agora a gente tem que apurar um pouco mais aí a nota, entender, e aí a gente vai começar a comunicação. Mas eu acabei, alguns minutos antes dessa reunião, receber essa informação de que nós mantivemos a nossa certificação, o que reforça aí que todo mundo aí tem atuado para que a gente tenha uma empresa agradável para se trabalhar. Então, obrigado e parabéns a todos. E antes das perguntas e respostas, tem uma pergunta que veio aí nas duas lives, que era sobre o nosso evento de fim de ano e também o reconhecimento, né, por tempo de casa. Vou convidar a Jane para dar uma palavrinha aqui para a gente. Obrigada, Andrés. Bom dia, pessoal. Só falar aqui rapidinho, né? Um ano desafiador, face aí à nossa pandemia, né? Como fazer um evento, né, de maneira que a gente respeite aí todas as regras, né? E, acima de tudo, estejamos protegidos. Então, o nosso evento, né, de confraternização, ele vai ser totalmente online esse ano. Assim como a nossa homenagem, né, aos nossos profissionais que estão se dedicando há tanto tempo à nossa empresa, e ele vai acontecer no dia 6 de dezembro, né, mais envolvendo aí toda a nossa família, como a gente tem feito nos últimos anos. Esse é um evento que está sendo totalmente pensado, né, aqui pela equipe do Odair, né, junto com a comunicação. Então, estamos fazendo aí tudo com muito carinho. A partir da próxima semana, a gente já começa a divulgar para vocês, né, todos os detalhes desse evento, como ele vai acontecer e as surpresas que a gente vai preparar, né, para não perder o calor humano, mesmo sendo à distância, né? Então, basicamente é isso. E a partir da semana que vem, a gente começa a falar dos detalhes do nosso evento. Obrigado, Janane. E agora, então, a gente abre para perguntas. Bom, já tem uma pergunta aqui, na verdade é um comentário da Carla, parabenizando a Alana pela condução da iniciativa e pela atuação e didática no curso do White Belt. E ela recomenda fortemente os colaboradores aproveitarem a oportunidade dessa nova turma, que a Alana já divulgou aqui. Mais alguma outra observação, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida? Eu gostaria, Vanessa, de aproveitar, André, né, fazer um comentário, acho que é interessante você abordar. Eu tenho conversado com alguns colegas, alguns colaboradores, né, até da própria equipe, que têm perguntado um pouco sobre a perspectiva de volta, né, ao trabalho mais presencial, né, como é que isso está sendo visto, né, pela direção da empresa, enfim, se tem alguma perspectiva, né, de esse ano ainda, ou no início do ano que vem, como é que estaria esse planejamento, né, de uma volta segura ao trabalho. Então, acho que seria interessante você atualizar um pouco aí o que é que nós estamos pensando com relação a isso. Acho que é bom dividir isso com o time. Obrigado, Renato. É uma boa pergunta. Como a gente tem falado nas últimas lives, nós definimos alguns critérios para que a gente possa decidir uma volta gradativa ao trabalho presencial. Então, são alguns indicadores que a gente acompanha. Um deles é o número de casos na Veracel, a outra disponibilidade de leitos nas últimas semanas na nossa região, o número de casos na nossa região, e eles têm que chegar num patamar, cada um deles, por um período de 4 semanas, de maneira que a gente tenha uma situação mais segura para voltar ao trabalho presencial, todo mundo voltar ao trabalho presencial, já que a maioria continua no trabalho presencial, é só o time administrativo que não, mas o que contribui para a segurança de todos. Nós ainda não alcançamos esse indicador. Depois que a gente alcançar esses indicadores, que olham 4 semanas para trás, a gente ainda vai dar um mês de antecedência. Então, o que a gente pode falar é que a gente ainda está um pouco distante disso, isso ainda vai levar alguns meses até que isso ocorra. Não tem como eu dar uma data, porque depende muito de como a situação evolui
para melhor ou para pior. Andréas, tem duas perguntas aqui vindas do time do Núcleo Florestal. Então, a primeira, sobre confraternização do final de ano, né, que a gente entende que é importante para os colaboradores diante do novo normal, qual a possibilidade de transformar a confraternização em remuneração individual? O espírito dessa confraternização, ela não é uma remuneração em dinheiro, é realmente a gente celebrar as conquistas que nós tivemos ao longo do ano, o trabalho em equipe, confraternizar com os nossos colegas, fazer realmente uma comemoração que a gente está de estarmos juntos mais um ano, trabalhando para que a gente faça da empresa uma empresa melhor. E sempre que a gente alcança esses resultados, a remuneração vem através da PR, do GPR. Então, acho que foge um pouco do espírito que nós entendemos que a gente busca aí com essa confraternização e com reconhecimento por tempo de empresa. Ok, e a outra pergunta, também do Núcleo Florestal, é sabendo que no Núcleo tem colaboradores capacitados para diferentes tipos de atividades, por que é tão difícil um viverista florestal passar em um recrutamento interno? Olha, os recrutamentos, eles, por natureza, eles são competitivos. Nós sempre temos muitas pessoas para poucas vagas. Agora, não existe, como eu disse na última vez, nenhum preconceito, nenhuma determinação para não contratar alguém do viveiro. Pelo contrário, sempre que a gente tiver uma vaga e uma pessoa qualificada que tem performado, tem se destacado, a gente vai estar mais do que querendo fazer esse casamento, esse encontro aí. Agora a oportunidade tem que aparecer. O que a gente pode recomendar é que cada um entenda aonde quer chegar, quais são as vagas que lhe interessam, busque conversar com as pessoas para entender quais são as habilidades que são necessárias e ir se preparando. É importante estar pronto quando a oportunidade aparece. E a gente sempre abre essas oportunidades para o nosso processo interno e está todo mundo sempre liberado para participar. Agora, a gente tem que entender que são muitas pessoas para uma vaga, para duas vagas, e a gente não consegue contemplar todo mundo. André, aqui é o Walter. Oi, Walter. Pode falar, Walter. Oi, André. Você me permite, né, adicionar ainda a sua fala, que esse ano nós tivemos um excelente exemplo, né, desse processo que você acabou de comentar. Nós tivemos um colega do Viveiro, que ele passou por um processo seletivo com dezenas de pessoas e ele foi escolhido para a posição de monitor florestal dentro da área de silvicultura. Então, é um exemplo muito bom de que o processo ele está acontecendo, né, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito válida, e de que esse ano teve um colega que conseguiu, né, passar e ser promovido. E, por sinal, está indo muito bem. Muito, muito bom, Walter. E só está complementando a minha resposta, nós temos vocês todos estão passando pelo nosso processo de ciclo de gente, onde no começo do ano a gente faz uma avaliação de performance, você tem as discussões com o seu gestor, isso é levado adiante, a gente tem nesse processo a gente mapeia todo mundo, quais são as habilidades, qual foi a performance, e isso já é um processo de seleção, né? A gente mapeia sucessores, nós já tivemos alguns casos onde há muitos casos, inclusive, que a gente pode aproveitar os sucessores em diversas áreas, né? Então, a gente tem feito uso dessa ferramenta, desse processo, e a gente tem aí diversos casos onde ele foi aplicado. Boa. Tem mais uma pergunta aqui do Núcleo Florestal. Sabendo das vantagens do recrutamento interno, como valorização da equipe, criação de maior senso de meritocracia, aumento da motivação dos profissionais, gera economia ao setor de RH, aumenta a agilidade nos processos, reforça a cultura de trabalho, otimiza o acerto nas escolhas, cria casos de sucesso e é uma ótima estratégia para motivação e retenção de talentos? Por que a Veracel não pratica com frequência em todos os setores?
Então, aqui eu volto a discordar. Eu acho que a gente pratica isso em todos os setores. A gente tem esse processo, eu fiz questão de, quando implementamos o processo em 2018, que ele fosse para toda a empresa e todos os cargos. O Walter acabou de dar um exemplo de uma pessoa que a gente já tinha mapeado nessa avaliação de performance com potencial, foi aproveitada. Mais recentemente, o nosso coordenador de colheita, o Jax, foi promovido a gerente com a saída do Fabiano, também devido aí ao mapeamento, à performance que ele teve, a gente já tinha isso mapeado. Então, a gente tem aplicado isso em diferentes áreas. Na industrial, a gente tem uma série de casos onde a gente também fez isso. Então, esse é um processo que ele está sendo implementado, ou já está implementado e correndo na empresa toda. Então, eu não tenho a mesma visão aí da pessoa que fez essa pergunta, porque a gente realmente está fazendo. Talvez não tenha visibilidade para todos vocês. E a gente pode até pensar em trazer os casos aqui, até para comemorarmos juntos a promoção dos candidatos internos. Mas vocês podem ver que são muitos. Andrés, Oi, eu gostaria de reforçar para todos, principalmente para o pessoal que está colocando isso, reforçando o que tu disseste. Eu sou gestor da Veracel há 16 anos, estou na diretoria industrial há 10 anos e a empresa sempre investiu em desenvolvimento do público interno. E nós temos N exemplos, tá? Nunca, eu diria para vocês, talvez a gente investiu tanto como nos últimos 5 anos, ou nos últimos 3 anos. Agora, recentemente, na diretoria industrial, nós estamos promovendo 3 colegas assistentes técnicos, né? Pessoas que saem para o mercado e sempre a primeira prioridade é o recrutamento interno. Então, só gostaria de reforçar o que tu disseste, André. Isso realmente é uma prática muito efetiva na Veracel. Um bate-papo aqui, a gente já tem 6 casos. Janane. André, eu, na verdade, claro que esse é um tema que está vindo, acho que pela 2ª ou 3ª vez, né, aqui na nossa live. Mas eu queria fazer um convite, né, como responsável pela área de desenvolvimento humano organizacional, né, a um diálogo à parte conosco do DHO, para a gente entender, né, assim, exatamente onde que a gente pode melhorar, né, para que a gente junto encontre aí um caminho, né, que primeiro a gente evidencie, segundo que a gente olhe para as nossas políticas, né, e acima de tudo a gente consiga convergir. Vai dar para satisfazer por todo mundo? Não, é processo seletivo, né? De fato, as oportunidades, né, elas surgem nem sempre na mesma velocidade que a gente gostaria, né? Então, aquilo que o Andreas falou agora há pouco, às vezes surge mais vagas numa determinada área e menos na outra. É porque a gente favoreceu? Não, provavelmente algum turnover, né, alguma coisa que aconteceu ali naquela área específica, mas eu acho que a gente pode melhorar, né, a partir dos feedbacks que a gente está recebendo. E eu convido, né, e vou colocar meu time à disposição exatamente para a gente fazer essa escuta. A gente está fazendo a revisão da nossa política e eu acho que esse é o momento, né, da gente escutar para a gente fazer uma política alinhada e convergindo com os interesses, né, seja organizacional, seja do nosso colaborador, mas, obviamente, com regras, né? Então, é só isso, André, que eu queria contribuir. Bacana, Janane, eu acho que a iniciativa é ótima, né? Você e o Walter poderem conversar com a equipe do núcleo, a gente fazer isso em outras áreas também, para reforçar o processo e também achar uma maneira de a gente trazer visibilidade ao que está acontecendo na empresa, porque às vezes, como você disse, naquele setor por um tempo não houve, por, enfim, não abrir vaga, por N motivos, em outros sim. E aí eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco mais de visibilidade aí, mas só reforçando que é um procedimento nosso, a gente sempre olha para dentro, a gente abre o processo para todo mundo e está todo mundo convidado a participar. E é importante a gente sempre estar olhando aonde a gente quer chegar, quais são as posições, o que é requerido, para que a gente possa estar pronto quando chegar a oportunidade. E um último comentário aqui, que é uma parabenização do Rafael para a equipe da Dienani pela comemoração do mês da família Veracel. Ele reforça aqui que foi muito boa a ideia, tiveram alguns likes e 4 coraçõezinhos aqui de reação. Concordo, reforço que foi excelente. Bom, gente, então se nós não temos mais nenhuma outra questão, né, nenhuma outra dúvida, nós já podemos encerrar aqui, Andreas, a reunião de hoje. Legal, obrigado, Vanessa, pela organização, obrigado por todo mundo que participou, obrigado pelas perguntas.
Vamos trazer mais transparência e mais visibilidade para esses processos, onde tem dúvida, e vamos continuar melhorando. Obrigado a todo mundo que participou da pesquisa. Tenham aí um bom resto aí de semana, e vamos reforçar a atenção com a segurança e com a saúde, especialmente aí com a Covid também, manter todos os hábitos que a gente desenvolveu de lavar a mão, máscara, distanciamento, que ainda são muito importantes. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Bom dia. Ótimo fim de semana. Bom fim de semana para todos. Um abraço. Bom dia. Tchau, pessoal. Bom final de semana.